está reunida num seminário que deve apontar os principais desafios para a gestão pública na área da saúde e também ao SUS, principalmente nos próximos 10 anos. Lucas Neri acompanha essa discussão, traz mais detalhes para a gente também, Lucas. Bom dia, Sandra, Guilherme, nossos ouvintes. Pois é, eu estou aqui no Salão Vermelho, local onde normalmente acontecem os eventos da Prefeitura, e hoje esse seminário que segue até amanhã com diversas palestras de profissionais e autoridades da saúde. E nós aproveitamos a presença do prefeito Dário Saad para falar sobre alguns assuntos relacionados aqui à saúde de Campinas, que neste ano sofreu com muitos casos de dengue. Inclusive, um balanço recente apontou que em Campinas, só em 2024, foram um pouco mais de 108 mil casos da doença entre moradores, com infelizes aí 37 mortes. Inclusive, o que fez essa pandemia de 2024 a pior da história aqui da cidade. Vamos ouvir o prefeito Dário Saad falando do assunto. Hoje nós já anunciamos que o decreto de emergência foi suspenso, os casos de dengue ainda existem, mas o número abaixou bastante. Tanto que permitiu, dentro dos critérios técnicos da vigilância em saúde, você ter condições de suspender o decreto de emergência. Então, a dengue é uma preocupação, mas nesse momento os números estão baixos, tanto que nós suspendemos o decreto. O prefeito falou aí a respeito dos casos de dengue caindo, mas tem outra preocupação também com relação aos casos de doenças respiratórias por conta desse tempo seco comum nessa época do ano. O prefeito também falou desse assunto. Nós estamos já preocupados com os quadros respiratórios. Todo período de inverno aumentam os quadros respiratórios e a prefeitura já está programada para atender o aumento do número de casos respiratórios. Sandra, Guilherme, o seminário ele segue aqui com uma programação durante todo o dia de hoje e também amanhã até o meio-dia. De Campinas, Lucas Neri. Obrigada, Lucas. CBN, Café com Política. Bruno Silva chegando aqui para o nosso cafezinho nesta segunda-feira. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Guilherme. Bom dia, Sandra. E claro, todos os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Tudo tranquilo. Bruno, você deve ter ouvido agora o Lucas entrando com esse encontro que acontece aqui em Campinas hoje para discutir o panorama da saúde para os próximos anos, né? Esse tipo de encontro, ele rende alguma coisa prática? O que você vê nesse tipo de discussão? Eu acho que pelo menos, né, Guilherme, você gera um balanço, atualiza os dados e, consequentemente, deixa a administração um pouco mais ciente daquilo que são os desafios, né? Nós estamos falando de medidas aí, como o Lucas muito bem trouxe, né? Que são medidas necessárias em ações muito estratégicas por parte da prefeitura. Combate à dengue, agora nessa época do ano, a gente tem um aumento na questão respiratória, então já fica no radar caso de Covid, gripe, né, alergias, enfim, tudo que acaba gerando aí uma sobrecarga no sistema público de saúde como um todo. Então, por mais que às vezes a gente olhe o evento e fale assim, mas será que no final das contas sai alguma ação prática? Na pior das hipóteses, Guilherme, um evento dessa magnitude, dessa natureza, ele traz pelo menos atualização dos dados e traz, na verdade, um balanço sobre as ações que são necessárias serem feitas, né? Aí, é claro, tem que ter pressão sobre a administração por parte dos representantes políticos, por parte da sociedade, para que se possa, de alguma forma, reverter os dados que são apresentados aí no encontro como um todo. Então, tomara, a gente fica na expectativa de que o prefeito possa sensibilizar, a Secretaria de Saúde também, no sentido de entender o que é preciso fazer para poder corrigir os rumos. Já é algo esperado, então não é novidade, né? Chega essa época do outono, inverno, há uma pressão maior sobre o sistema público de saúde, isso ocorre todos os anos, mas a questão é saber se a prefeitura, se o sistema de saúde de Campinas está preparado para essa demanda, né, excepcional nesse momento, viu, Guilherme? Acho que esse que é o ponto fundamental aí que a gente tem que ter a cobrança depois posterior para o prefeito para ele poder dar respostas, né? Uhum. E hoje temos sessão da Câmara, né, Bruno? A gente tem aquele monte de honraria para variar, 11 itens na pauta, 8 são honrarias, e temos outros 3 aqui, destaques fora honrarias, que são um aqui relativo ao Programa de Residência em Gestão Pública no âmbito da Câmara, né, uma proposta de autoria da Câmara que visa que residentes exercerão atividades na modalidade presencial, fazendo carga horária semanal de 20 horas, de acordo com o orientador responsável pela supervisão do programa, que serão selecionados por concurso público, né, esses residentes.
também aqui uma outra proposta de autoria da mesa da Câmara, que não é uma honraria, mas trata das honrarias. A proposta reorganiza critérios e até mesmo renomeia algumas das honrarias concedidas pela Casa, deixando-as mais atualizadas. São definidos 33 tipos diferentes de honrarias, sendo 30 diplomas e 3 medalhas, e cada vereador poderá apresentar até 15 projetos de decreto legislativo concedentes por ano, limitando-se a 2 projetos por honraria, ou seja, 2 para cada tipo, né, que são 33 tipos. Títulos de cidadão emérito e cidadão campineiro não são regidos por esse projeto, então ficam à parte. Esse é o segundo item. Tem também uma outra discussão, uma proposta do vereador Rodrigo da Farmadic, que vai para a segunda discussão, de isentar a cobrança de taxa do pátio da INDEC aos finais de semana, né? Porque o pessoal tem o carro apreendido, às vezes tem que pagar a diária dos carros que ficam lá no pátio da INDEC, e fim de semana você não consegue tirar o carro, né? Então, aí ele quer essa isenção do pagamento, Bruno. Esses são os 3 destaques que não são honrarias hoje. Embora um trate de honraria, né? Vamos começar só esse da questão da INDEC em si, né? Acho que é válido, né, Guilherme, de alguma forma pensar, né? Porque se a pessoa não pode fazer a operação no final de semana, onde muitos estão aí, talvez à disposição para poder retirar o veículo, ficar pagando isso também, né? Sendo que você é impedido de poder retirar, não faz muito sentido, né? Então acho que, de fato, trata-se de um projeto para regulamentar algo que é do dia a dia, do cotidiano, que por vezes, infelizmente, né, acontece aí com as pessoas e que de alguma forma visa, vamos dizer assim, agradar ao cidadão, né? Ou seja, aquela pauta propositiva que a gente está sempre falando e que tem um impacto imediato. Agora, me chamou bastante atenção, Guilherme, esse projeto, né? Que é o projeto de resolução. Lembrando que projetos de resolução são aqueles que organizam de alguma forma um procedimento interno na Câmara, e nesse caso, como você muito bem citou, ele regulamenta a questão da concessão de honrarias, né? Acima de tudo, trazendo as limitações, os temas, né? Inclusive que podem ser alvos aí, a quantidade principalmente delas, diferenciando das de cidadão, né? Eu acho que teve um impacto, viu, Guilherme? O que a gente trouxe aí de notícias das últimas semanas do portal G1, daquilo que a gente vem comentando aqui também e chamando a atenção para o fato de que há muitas datas comemorativas, há um relativo exagero de que isso é importante, desde que você também não banalize, né, o instrumento em si, ou a pauta não se torne pura e simplesmente a concessão de honrarias, como hoje mesmo a gente está chamando a atenção aqui, que a quantidade de assuntos girando em cima disso é significativa. Então, tomara que isso venha para poder organizar e racionalizar um pouco mais o uso do instrumento, viu? Bruno, queria chamar a atenção também para o modelo da parceria público-privada anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas na última semana para a construção de escolas estaduais nesse modelo e também com período integral. Está aqui com a gente a Fernanda Alves para trazer um pouco mais de detalhes a respeito dessa proposta para a gente acompanhar. Fernanda, bom dia. Bom dia, Sandra, e a todos os nossos ouvintes. É isso mesmo. O projeto, que segue o modelo parceria pública-privada, prevê a construção de 5 escolas na região metropolitana de Campinas, sendo 4 em Campinas e 1 em Itatiba. Segundo o professor especialista em Direito Administrativo, Alexandre Maza, no projeto as atividades pedagógicas seguem sob responsabilidade da Secretaria de Educação. Não é a atividade de ensino na escola. Também é um ponto muito importante da proposta. Não significa que a partir da aprovação dessa proposta, a professora concursada, que todo mundo conhece, o professor concursado vai sair para entrar um funcionário da empresa terceirizada. Não é isso. São todas as atividades de apoio ao ensino neste momento. Então, o pessoal de vigia da escola, limpeza, administração em geral, cuidado com crianças em condição especial também. Por enquanto, não tem nada diretamente relacionado com o ensino dentro da sala de aula. Por outro lado, Alexandre destaca que a decisão influencia na contratação de profissionais através de concursos públicos. Uma consequência que vai ser imediata é a paralisação de concursos públicos. Na medida em que são colocadas empresas privadas, quem vai trabalhar na escola é funcionário da empresa e não servidor concursado. Então, isso já está bem claro no horizonte dessas propostas do governo, de que haverá uma, entre aspas, economia com o pagamento de remuneração de servidores. Além disso, o professor afirma que o prazo de concessão é de 25 anos, tempo que pode afetar mandatos de futuros governadores.
É uma decisão que está sendo tomada agora e que vai vincular a educação pública do nosso estado por um período muito grande. E depois é difícil tirar uma empresa dessa quando o contrato está em andamento. Eu tenho preocupação, sim, viu? Há uma perda de vínculo, como o pessoal que vai trabalhar nas escolas não vai mais ser conhecido dos alunos, eles podem ser trocados a qualquer momento. E tomando como exemplo a experiência atual, tem uma queda de qualidade, um sucateamento, como se gosta de dizer, porque na medida em que a empresa percebe que ela não vai estar lucrando tanto quanto imaginava, ela vai cortar custos. E aí isso em sacrifício da qualidade do serviço que está sendo prestado, né? E o modelo escolhido para o julgamento da licitação é o de menor valor da contraprestação. Isso significa que vence a empresa com maior desconto ao órgão. De acordo com o decreto, o investimento é de 2 bilhões e 100 milhões de reais, sendo que metade das unidades devem ser entregues em 2 anos e o restante até 2027, Sandra. Então ainda não há uma data definida para a publicação desses editais, né? Existe aí uma expectativa que aconteça logo para que os leilões sejam realizados no segundo semestre deste ano. Agradeço aqui a Fernanda pelas informações. E você, Bruno, qual análise que você faz diante desse modelo e também do que vem sendo já anunciado? As parcerias público-privadas, Sandra, elas são extremamente importantes para o Estado em áreas que não são áreas onde você tem uma política pública de caráter universal, como é o caso da educação. Então, se a gente estivesse falando aqui, sei lá, né, numa PPP, pensando aí a questão das rodovias, eu não ia nem falar nada, falar, é do jogo, é comum, não é uma atividade de fim do Estado, etc. Agora, em se tratando de educação, gente, nós estamos falando, na verdade, de um processo onde você quer não só enxugar o Estado, mas enxugar o Estado da pior maneira possível, né? Porque aí você faz o quê? Muitos dos elementos que foram apresentados são importantes, quebra de vínculo com os alunos, né? Você diz inicialmente que não vai atingir essa relação, né, no que diz respeito ao professor direto com o aluno, mas com suspensão de concurso, sucateamento, você vai fazendo com que as coisas se tornem menos eficientes, até você conseguir construir a condição ideal para virar e dizer o seguinte, algo que aconteceu lá no Paraná, por exemplo, né? Olha, tá vendo? Ó, o setor público não está dando conta de fazer, vamos passar a iniciativa privada. Se vende no Brasil um mito, que é um mito, na verdade, é um mito, isso tem um componente ideológico muito forte, que é a ideia de que necessariamente tudo aquilo que é privado é melhor do que é o público. Isso em parte é verdade, mas em parte é mentira, gente. Basta ver, por exemplo, o que tem acontecido e a piora na qualidade do serviço quando a gente vê a questão de concessão de aeroporto, né? Quem está do outro lado do ouvinte sabe. Quem deixou de enfrentar a fila? Quem agora tem o melhor dos mundos quando vai num lugar desse, por exemplo? Então, acho que assim, agora quando a gente traz isso para o campo da educação, isso é ainda mais delicado, né? Porque não é novidade para ninguém. O projeto do governo do Estado de São Paulo é privatista nesse sentido, né? É de criando as condições para ir diminuindo o papel do Estado, é criando as condições para ir sucateando cada vez mais a educação, para depois chegar lá na frente e você dizer que não tem salvação, que não tem escolha e, portanto, você teria que adotar um outro modelo. Já não é a primeira notícia. A gente já viu várias coisas acontecer, né, à frente da gestão Tarcísio nesses últimos dias, nesses últimos tempos, né? Já se falou em chat GPT para poder fazer roteiro de educação, já se flertou em passar para a iniciativa privada a gestão de escolas, agora se fala em parceria público-privada, amanhã cedo, de repente, a gente está falando justamente em, daqui a pouco, até acabar com a educação pública, ou seja, é um verdadeiro absurdo, de verdade. Eu vejo isso de uma maneira extremamente lamentável, sou professor, trabalho também há muitos anos, né? Não trabalho diretamente na educação pública, mas já estive nessa interface, já participei de muitos projetos, dialogando com diversos diretores, gestores, coordenadores, professores das mais diversas áreas, e se tem algo que a gente precisa, se quer levar um país a sério, de verdade, não é cortar investimento na educação e fazer uma modalidade como essa para o menor preço. Porque é o que você vai ter uma terceirização. E muitas das vezes a terceirização é mais precarização ainda em se tratando de educação, né? Então acho que a saída é justamente o contrário. É você investir com racionalidade, eficiência, cobrar daqueles que são servidores o que tem que ser cobrado, ter uma gestão eficiente. Agora, se não caminhar por aí, Sandra, aí vai entrar no argumento de que se for mais barato, dá para a coisa funcionar melhor, e eu tenho sérias dúvidas de que isso possa funcionar melhor, cortando ainda mais recursos. Fica a crítica e a observação também agora sobre os próximos passos desse processo, né, que já estando aprovado ou, né, que gere novas reflexões, discussões também envolvendo a sociedade. Bruno, obrigada pela participação, uma ótima semana para você.
Eu que agradeço, Sandra. Um abraço forte para você, um abraço para o Guilherme, para todos os nossos queridos ouvintes. Excelente semana, até amanhã. Até.